A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vou pedir para. Hoje está fácil. Então você ver e abrir a sua palavra de vida em Gênesis 15. Gênesis, capítulo 15. Gênesis é o primeiro livro da palavra de vida. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 15. Amém? Gênesis 15. Gênesis 15, a partir do verso 1, né? Gênesis 15, verso 1. Gênesis 15, verso 1 Até o verso 6. Gênesis 15, do verso 1 ao verso 6. Título da mensagem é Tudo sob controle. Gênesis 15, verso 1 ao verso 6. Diz assim a santa palavra de Deus. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão dizendo: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o nasceu Eliezer? Abraão continuou: Tu não lhe deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Verso 5 de Gênesis 15. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E disse: Assim será a sua posteridade. Verso 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Deus bendito, Deus amado, louvado e agradecido seja o seu santo
queremos, Senhor, te pedir nesse momento que o Senhor possa falar de cada um de nós, mas muito mais do que falar, Senhor. Que possamos estar atentos àquilo que tu queres falar nos nossos corações, a fim de que possamos, Senhor, em nome de Cristo, sermos alçados, Senhor, até os céus nesse momento, para que a gente possa crer naquilo que tu tens falado, Senhor, e que essa crença nos seja atribuída para a justiça, assim como o Senhor fez com Abraão, Senhor. O Senhor levou para o céu, Senhor, mas o Senhor levou para que visse as estrelas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ver as nossas estrelas também, que a gente possa continuar olhando, Senhor, para o céu, para que lá a gente possa ter a visão, Senhor, daquilo que a gente tanto deseja, e principalmente, Senhor, daquela promessa que o Senhor despejou sobre a nossa vida. Então, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor conosco nesse momento, fala nos nossos corações, glorifica o seu santo nome, Pai. É a oração que fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém, podeis assentar. A dificuldade humana diz que não é possível alcançar o impossível. O ser humano, ele tem dúvida na sua mente. A dúvida é uma paira na mente do ser humano, na mente e no coração do ser humano há uma dúvida. Há uma dúvida da impossibilidade, daquilo que ele almeja, daquilo que ele deseja. O ser humano, ele tem dúvidas. E essa dúvida traz uma dificuldade. E isso faz com que a mente e o coração sejam cauterizados. E a incredulidade chegue para bater o ser humano. E fazer com que o homem desista de seus sonhos, desista das suas vontades, desista dos seus desejos. A incredulidade é um grande mal que se apresenta ao ser humano. E tudo isso pela dificuldade do ser humano de crer que as coisas podem ser possíveis. Mente cauterizada, coração enrijecido. O impossível não pode ser alcançado e não pode pelo ser humano. O abatimento chega e o homem desiste daquilo que sonha. O homem desiste daquilo que ele tem vontade, daquilo que ele deseja. E muitas vezes, os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos são alinhados com os sonhos, as vontades e os desejos de Deus. Mas o ser humano enterra esse sonho, essas vontades, esses desejos. O caminho, ele não parece estreito como o Senhor falou que a porta seria, mas ele se apresenta como se não mais existisse em determinados momentos da nossa vida. Parece que o caminho ele não existe, parece que não há caminho, parece que não tem para onde ir, porque não tem um caminho que a gente possa dar. E porque não há um caminho que a gente possa dar, não há saída. O ser humano ele não consegue ver o rumo do qual ele acreditou que ele pudesse alcançar, aquilo que ele pudesse almejar, mesmo sabendo que é promessa de Deus, e mesmo sabendo que esse Deus a qual nós servimos e estamos aqui nesse momento adorando, ele é cumpridor das suas promessas, e nenhuma delas falhou e há de falhar. Esse texto que nós lemos ele é bastante conhecido, e é extraído de uma passagem que aborda a vida do patriarca Abraão, na sua caminhada, na sua busca, da entrega daquilo que Deus entregou para ele, colocou a ele, prometeu a ele, a promessa que Deus fez sobre a sua vida, a de que ele teria uma grande descendência. O verso 1, no seu texto central, em Gênesis 15, começa a falar assim: depois desses acontecimentos. Quais acontecimentos foram esses? Que acontecimentos foram esses? Olha, foram acontecimentos onde houve dificuldades, mas também coisas boas aconteceram até aquele momento. Mas muito mais acontecimento onde a dificuldade se apresentou a Abraão no caminho da promessa do Senhor. E a gente pode até enumerar essas dificuldades nesse caminhar na promessa de Deus na vida do patriarca Abraão. Acontecimentos desagradáveis que ele passou até aquele momento em que o texto nos fala, no verso depois desses acontecimentos. Obviamente, coisas boas até aquele momento houve, mas as dificuldades foram maiores, e é delas que eu quero agora
Lá em Gênesis 14, um pouco antes de chegar em Gênesis 15, onde a gente lê, logo no verso 1, depois desses acontecimentos, a guerra com os 4 reis. Pois bem, mas só houve coisa ruim desde a promessa até esse momento, do verso 15, do verso 1, capítulo 15, não. Houveram coisas boas. A promessa de uma terra foi feita. A bênção de Melquisedeque. Aí Abraão oferece um dízimo e o sacerdote abençoa ele. Mas veja bem, as coisas que eu esperei que foram ruins na caminhada dele durante aquele percurso da promessa até Gênesis 15 foi muito maior, fez muito mais parte da vida desse caminhar dele do que as coisas boas. E para pensar na sua vida, o caminhar da sua vida, o meu caminhar é diferente do de Abraão. É igualzinho ao nosso. De repente você vê até que hoje e no caminho se aborreceu. Se aborreceu no trabalho, se aborreceu em casa, se aborreceu de repente no trânsito para chegar até aqui. O calor está quase que insuportável. Mas o calor é para todo mundo, é para quem está aqui e para quem está em casa. A chuva vem para o rico e vem para o pobre. Ela não faz acepção. Todo mundo está sujeito a qualquer tipo de problema. Mas é depois desses acontecimentos, que a palavra de vida diz, que as coisas começam a mudar na vida desse homem. E o nosso problema não é a dificuldade. O nosso problema é para onde a gente olha. A gente olha para tanta coisa e esquece de olhar para as coisas que Deus nos promete, olhar para frente, aprender a nossa caminhada de vida. Às vezes a gente fica agarrado com coisas passadas, coisas até do nosso passado. Lembranças ficam agarradas na nossa mente, no nosso coração, que não devem ficar. É depois desses acontecimentos que foram enumerados, bons e ruins, na vida de Abraão, e é depois desse acontecimento na sua vida, que Deus vai falar com você, que Deus vai falar comigo. É depois da última dormida que vem o renovo da luz do dia, e a misericórdia do Senhor sobre o dia novo que vem. E aí, olhamos para frente, porque tem coisa nova pela frente. A dificuldade maior que nós temos é virar a página da frustração, é virar a página do desgosto, é virar a página do fracasso. Tem crentes que depois do desemprego, da crise financeira, do problema do casamento, da reclamação, ele fica amargo. Tem gente que não vem à igreja porque coloca a culpa em Deus, se revolta com Deus, pelo menos esse é o discurso. Aí sai fugindo da igreja. Pedro também fugiu da sua responsabilidade. Mas Pedro não foi para casa ficar depressivo, como as pessoas também não ficam depressivas hoje em dia. Pedro foi pescar. E Pedro aprendeu o ofício de ser pescador e era um prazer para ele pescar. E as pessoas estão dentro de casa frustradas, amargas, desgostosas, porque às vezes a coisa não andou do jeito que elas queriam que andasse. A dor faz parte do crescimento do ser humano, e creio que depois desses acontecimentos é que as coisas começam a acontecer, a mudar. Mas para isso, o caminho tem que ser um só, reto, permanente, o alvo sempre alerta, olhando para o alvo, para frente. É no meio desses acontecimentos que Deus está conosco. Às vezes Deus para a gente para falar para a gente no meio do acontecimento ruim, porque a gente não para nunca. E sempre botando a culpa em Deus, que não para nunca. Aí quando Deus traz alguma coisa para parar, a pessoa não para e assim começa a ter misericórdia, a compaixão, o amor, se chega mais a Deus. É depois desses acontecimentos que Deus começa a falar com você, porque agora você está disponível para Deus.
Porque Deus nunca ficou indisponível. Deus sempre se manifestou à medida que nós nos abrimos para que Ele se manifeste. Deus às vezes deixa a coisa piorar. Ele deixa bem o corpo começar a comer. Mas depois Ele vai lá e fala. Depois desse acontecimento, Deus se manifesta. O crente, ele acha que ele é o super crente, não vai ter problema nenhum. Ele tem imunidade à tribulação. Eu sou crente, eu não posso sofrer, eu não posso ter dor, senão ele livre-se do pecado. Misericórdia, ignorância. Crente fica doente, crente fica desempregado, crente briga com a família, passa por tudo isso. Mas depois desse acontecimento, Deus tem uma palavra, e Deus não joga uma palavra no alto para todos, não. Deus tem uma palavra específica para mim, tem uma palavra específica para você. Deus falou para Abraão, Ele falou para o homem de Sarai, Ele falou para Abraão. Deus tem uma palavra para Abraão, como Deus tem uma palavra para a sua vida, uma palavra específica. Ele se revela e dá ouvidos a essa palavra. A gente começou lendo aqui o Salmo 40, dizendo que esperamos com paciência no Senhor, e Deus. Tem gente que não tem paciência, não. É impaciente, quer tudo para a hora. Não crente na internet. Tudo na hora. Não dá ouvido para o Senhor, não para para ouvir o Senhor. Mas é a palavra específica que Deus tem para a sua vida, que Ele revela algumas coisas sobre essa palavra. A primeira coisa que Ele revela, que a gente pode achar nesse texto, é o cuidado que Ele tem. Deus, Ele é cuidador da minha vida e da sua vida. Josué 1 diz lá no verso 9: não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, ele fica assustado. Ele já tinha ordenado. Olha o que ele fala: não foi isso que eu ordenei. Tipo assim, você não lembra do que eu falei para você? O que está acontecendo? Você se esqueceu do que eu falei para você? Você esqueceu do que Moisés falou para você? Você esqueceu do que eu pedi para Moisés falar com a boca dele para você? Você tem que ouvir da minha boca. Tem gente que tem que ouvir da boca de alguém específico. Uma das coisas que eu ouvi mais esdrúxulas foi uma pessoa falando que depois que Deus falou com ela, foi falar com uma pessoa para confirmar. Mas se Deus falou, por que foi confirmar com a pessoa? Devia ser o inverso. Mas Deus falou para Josué: não tenha medo, não fique assustado, eu sou seu Deus, vou estar com você por onde quer que você andar, Deus está com você, você não tem que entender. O teu cuidado, sabe qual é? Descansar em Deus. Há mais de 365 não tem, mas é para cada dia. Deus tem uma palavra específica para você todos os dias. E por que você fica com esse medo no seu coração? Lança fora esse medo. A presença do amor de Deus faz com que esse medo seja lançado para fora da sua vida. Então o que está faltando? A presença do amor de Deus. Por conta de quê? Porque Deus não se apresenta, não. Porque o seu coração às vezes não tem espaço para deixar que Deus seja presente e o amor dele seja revelado na sua vida. Tem muita gente nas igrejas atribuladas. Tem muita gente dentro da igreja que fica preocupado com a segunda-feira, porque vai começar tudo de novo. E Deus fala: olha, sempre paciência. Mas aí a pessoa continua duvidando. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou casar? Será que eu vou passar no concurso? Será que eu vou passar no colégio? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou conseguir fazer reforma em casa? Será que... Sempre é será. Creia somente. Creia. Largue a sua dúvida nas mãos do Senhor, confie e creia. Deus, Ele cuida melhor de cada um de nós do que qualquer pessoa pode cuidar, porque Deus é aquele que cuida das águas, cuida do livro do campo. A segunda coisa que é revelada na palavra específica de Deus é a proteção de Deus. Deus, além de ser um Deus cuidador, é um Deus protetor. Agora, daqui a pouco, já vai começar, né? Ano que vem tem eleição, daqui a pouco começa. E o político promete o quê? Saúde, promete educação, e o que promete? Segurança.
4:17 diz assim: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusar em juízo. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Deus é o nosso escudo, Deus é aquele que nos cerca por trás e pela frente, vai adiante de nós, a nossa vida está na mão de Deus vivo, o nosso Deus ele é vivo. A gente não precisa temer diabo, nem o mundo, nem pessoas, nem perseguição, nada disso. Somos blindados e protegidos pelo sangue de Jesus. A nossa vida ela está nas mãos de Deus. Deus fala que nós somos a menina dos olhos dele. Quem tocar em você, vai arrumar um problema. Vai arrumar um problema. Você vai se acumular. Você vai ficar chateado, você pode até ficar acumulado. Mas quem tocar em você, mexe com Deus. Vai casar em crédito com Deus. Porque Deus é Pai, Deus é protetor. E aí a gente tentar mexer na sua vida. Aí a gente tentar mexer na nossa vida. Aí a gente tentar botar a mão em nós. Porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E ninguém pode nos tocar a não ser Deus. E Deus diz que Ele é o nosso escudo. A terceira revelação da palavra específica de Deus sobre nossas vidas, que eu extraio nesse texto aqui. Logo nesse capítulo, nesse verso 1, é que o Deus a quem nós servimos é o Deus da vitória. Deus ele não perde batalha. Ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra. E o nosso galardão, a nossa recompensa é muito maior, vai ser muito maior do que a gente possa imaginar. Porque Deus ele tem bênçãos grandes bênçãos sobre as nossas vidas. A batalha pode ser grande, mas a vitória também vai ser gigantesca. Porque aqueles que esperam com paciência no Senhor recebem a bênção do Senhor, o galardão do Senhor. A gente tem que tomar posse dele, daquele texto que diz que nem olho viu, nem ouvido viu, que Deus preparou para nós. Nem olho viu, nem ouviu que Deus preparou para você. Somos filhos, herdeiros e gloriosos, e a nossa herança é gloriosa. Às vezes somos insensíveis, e aí a gente não consegue entender e enxergar o quão rico nós somos, o quanto nós somos abençoados. E já basta saber que nós somos abençoados, porque Deus nos escolheu. Diz lá, versos 2 e 3, de Gênesis 15, Abraão respondeu: Senhor Deus, que darás se continuo sem filho, perder da minha casa da nação Eliezer? Abraão continuou: Tu me deste dessa descendência? Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Esse é o problema. Abraão aqui, ele vai falar com o Senhor, ele responde ao Senhor, continua respondendo ao Senhor, falando do quê? Da reputação dele. Deus é reputado. Aonde Abraão põe barreira, Deus promete. E ele não vê, porque ele continua respondendo ao Senhor. Presta atenção que o problema é a maior mentira que fala por aí. E o povo de Deus agarrou essa mentira de uma maneira que não dá nada. É uma mentira dizer que o problema da queda do homem lá no jardim foi a desobediência. Não foi a desobediência. A desobediência foi a consequência. O que aconteceu ali foi a incredulidade do homem. A queda do homem vem da incredulidade. O homem não creu que a palavra do Senhor era para sua proteção e bênção. Olha, não coma aqui. E o homem incrédulo só vai comer. Aí come. A questão é que nós somos incrédulos, a gente não crê, a gente vem, lê, ora, vem com culto de oração, vem na quarta-feira, vem no domingo, continua orando, amém, lê. E a gente não crê.
crente, mas é animado, é vigente, porque Deus já prometeu vitória, já garantiu. Mas aí a pessoa fica parecendo um cantinho lá no lugar, nem fica assim, você fala assim, não pega não, não aqui não. Aí a criança vai começa a chorar. Tem gente que é assim. Aí fala, tá vendo? Eu estou sozinho, não tenho filhos. É assim que eu vejo não, nessa hora. O Senhor me prometeu. Aqui ele revela, parece que ele escolhe se ele está, não, o Senhor está mesmo. Mas parece que ele escolhe se agarra naquilo para sempre culpar Deus pela sua limitação. Mas Deus prometeu. O homem que tanto me detesta é que ele falava, ninguém reage ajuda, eu estou aqui. Bate aí, o anjo vem aí, bate a água lá, para cá, para lá, mas sempre tem um abençoado que bom, que joga na água lá. Sempre alguém que chega na minha frente, tem gente que fala assim, quem vai para mim? Ninguém fala comigo. Nem pastor. Cuidado com isso. Revela a imperfeição humana, nós somos imperfeitos. Eu não tenho filho, eu tenho sonho, eu não tenho projeto. É o que eu mais quero, não é que eu não faço nada. Eu quero ter emprego, eu quero ter vida. Eu quero ter um casamento abençoado por Deus, mas vai ser qualquer coisa. A gente tem que vencer a nossa limitação, enfrentar nossos meios interiores. A gente tem que usar crer na palavra de Deus. Porque às vezes a gente tem que usar nem crer. Mas a gente prefere falar do jeito, não vai falar, não vai dar. Quantas limitações eu e você já colocamos diante de Deus? Eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir ver minha família aqui na igreja. Eu queria tanto ver minha família aqui na igreja. Eu queria tanto dinheiro, eu queria estar legal, está calor, eu vou levar para o final, está chovendo, está legal. Não dá para ir para a igreja, não é difícil. Eu não tenho ninguém para me apoiar. Aí a gente vai se limitar a Deus também. Já basta a gente, né? Mas Deus ele é tremendo, ele renova as nossas limitações, ele coloca em outro lugar. Ele vai lá no verso 4 e diz: Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será seu Deus. Eu acho que se eu fosse Deus, ele ia descer uma reclama lá no raio, na cabeça dela, mas ele não, ela paciência. Aí fala assim: esse não será seu Deus. Pelo contrário, aquele que será gerado por você será seu Deus. Está lembrando aí, o pai que parece pequenininha acabado. Aí o Senhor leva ele para fora e diz: olha para o céu, dá uma olhada aí, olha para cima, conta as estrelas. Se você conseguir e puder contar, olha para o céu. Está vendo? Assim vai ser a sua prosperidade. É assim que Deus trata da nossa limitação. Ele remove elas totalmente. Ele fala de forma objetiva enquanto a gente enrola, enquanto a gente arruma desculpa. Mas Deus está aqui, está respondendo para você de forma clara, todo mundo. Deus está falando: vai para fora. Sai da caixinha que você está, para com isso. Vai para fora, aumente a sua visão das coisas. Sai da sua tenda, sai do cercado de pano, sai desse chão que você está olhando para o tapete e falando. Visão limitada. Você olha, você só vê problema. Sai daí, rapaz. Vai para fora. Aí Deus fala: vai. Deus está mandando você levantar a cabeça hoje, sai da tenda, não fica olhando para baixo, olhar para o céu, abrir seus olhos, erguer sua cabeça, enxergar que o seu problema não é tão grande quanto você pensa. Por que a grana do vizinho fica mais bonita que a nossa? Ergue a sua cabeça, comece a contar as estrelas. Se você começar a contar as estrelas do céu, você não vai conseguir contar. Da mesma maneira, Deus vai fazer muito mais você receber daquilo que você pensa.
sai da tua tenda, do seu cercado. Vai ser assim a sua descendência, Deus vai multiplicar a sua descendência, Deus vai lhe dar vitórias, maior do que a sua capacidade, porque a capacidade você não tem. Abraão estava acostumado a viver dentro de barraca, não estava aqui dentro da barraca. Não estava acostumado a sair à noite, olhar as estrelas, crendo na vitória de Deus, crendo na possibilidade de que Deus faz coisas grandes. Tem gente que até hoje não crê que essa igreja não pode crescer. Eu falo, amém, amém. Eu creio que ela pode crescer em graça, em amor, em qualidade. E essa é a minha preocupação. O crescimento da graça, do amor e da qualidade. A gente tem que voltar a cantar estrelas, orar por algo grande. A gente parou de orar, a gente parou de orar. Parou de orar porque não acredita mais em milagre. Parou de contar estrela. Vai lá, rapaz, conta as estrelas. Vê se você consegue. É isso que eu estou te dando. Esse céu todo para você olhar. Você vai passar a sua vida olhando para o céu, você não vai conseguir contar. Porque assim é o que eu vou fazer na sua vida. Eu vou fazer tanta coisa na sua vida. Eu vou te abençoar tanto. Eu vou te proteger tanto. Eu vou cuidar de você tanto. Que você não vai entender porque você não tem capacidade. Mas para isso, você tem que sair da sua cabral, sair da sua tela para olhar. Diz lá o verso 2 para a gente caminhar no final. Diz que Abraão creu no Senhor e isso foi atribuído por justiça. Ou seja, Abraão venceu seus limites. Ele saiu do meio de Deus. Já estava velho, não podia mais ser pai. Mulher idosa, séria. Mas Deus ele é tremendo. Deus é o Senhor dos impossíveis. Ele chama a existência coisas que a gente nunca viu e não existe. Aí Abraão, ele esperou contra a sua esperança. Ele creu no impossível, venceu seus limites, da terra, sua tranquilidade. Ele transportou o seu monte em vida invisível, porque nada é impossível aquele que crê. Marta disse para Jesus, está cheirando mal lá, ele demorou 4 dias para chegar aqui, não foi lugar, você vai abrir, tem mais jeito não. Aí Jesus fala assim, não, se você crer, você vai levar a Deus. Abraão, com 99 anos, sem ter um filho, um ano depois, se tornou pai. Uma grande nação. Da maneira que Eliseu estava nascendo, foi alguém gerado por ele. Então, deixa de olhar seus problemas. Para de olhar seus problemas. Comece a olhar para Deus, porque Deus é maior do que os seus problemas. Deus é muito maior do que os seus problemas. Quando você fizer isso, você vai conseguir ver um manancial de águas limpas cristalinas no meio do deserto. Você vai ver Deus transformando aquela dor que você sente numa fonte de consolo. Levanta a tua cabeça, olha para cima. A fé foi atribuída para a justiça de Abraão. Deus, da mesma maneira, vai justificar você, vai perdoar seus pecados. Deus te admite. Talvez você esteja desanimado, triste, decepcionado, frustrado. Às vezes com a igreja, às vezes com o ministério, às vezes com o trabalho, às vezes com a família. Mas Deus deu fruto, mesmo na velhice, porque Ele não pode dar para cada um de nós. Tem gente nova aí pensando em parar de estudar. E eu estava falando com a minha esposa, eu falei, dois cursos. Depois desse acontecimento, mentira, que são filhos, visão, família, decepção, traição, frustração, no horizonte se arrepende. O projeto de Deus é uma coisa de você. Tudo está sob o controle de Deus. Deixa que eu gosto de cabeça. Vamos lá.